Boa noite. Tudo bem, gente? Vamos começar mais um projeto em A Fora da Casinha. Dentro da enquete que foi colocada no Stories do DA, da página do DA no Instagram, foram feitas várias questões assim, importantíssimas, questões um tanto complicadas também, que eu vou tentar resumir assim, o máximo possível. Então, vou começar. A primeira é: qual que é a diferença entre decolonialismo e descolonialismo? Ou decolonialidade e descolonialidade? Pois é, essa é uma discussão, talvez, que funciona como uma das principais formas de, inclusive, diferenciar o que como se a gente tivesse várias diferenças dentro da produção decolonial. Não. Isso são nomenclaturas. Nomenclaturas que surgiram desde que as colônias começaram a deixar de ser colônias. Pensamento decolonial, ele existe desde que colônias deixaram de ser colônias, tá? Então, por mais que agora a gente ache assim, nossa, tá surgindo o pensamento decolonial. Não. Está surgindo uma nova onda de publicização de um pensamento decolonial. Desde que países deixaram de ser colônias, você tem pesquisadores, artistas, intelectuais de uma forma geral, questionando o estatuto da colonialidade. Então, todo pensamento descolonial, decolonial, questiona o estatuto da colonialidade. O que é o estatuto da colonialidade? O estatuto da servidão. A situação de estar sob o jugo de outro país, de uma outra potência e de tudo que se refere àquele país ser colocado dentro de um espaço de hierarquização, sendo pior do que o que a colônia produz. Então, essa situação de lugar de dependência é que os pensadores, quando as colônias terminam, começam a produzir. Então, o pensamento decolonial existe desde que a primeira colônia deixou de ser colônia. Tá? Agora, essa discussão de nomenclatura entre decolonial e descolonial é uma coisa super contemporânea. É uma pesquisadora que se chama Catherine Walsh, que ela é professora da Universidade Andina Simão Bolívar, em Quito. E ela tem um livro que vocês conseguem buscar online, está todo disponível. Pedagogias Decoloniais. Que ela propõe o uso do termo decolonial ao invés do descolonial. Por quê? Porque a partícula des, tanto em português quanto em espanhol, é uma partícula de negação. Então, quando a gente diz descolonial, a gente, teoricamente, está querendo dizer que a gente está querendo deixar de ter sido uma colônia. Acontece que ela argumenta sobre a impossibilidade de a gente deixar de ser colônia. E aí, essa tentativa de pensar os países, pensar os lugares, como se fosse possível apagar o fato da gente ter sido uma colônia em algum momento, na verdade, só prejudica o processo. Então, a proposta dela de tirar o S é para que a gente saia da dinâmica de pensar um deixar de ter sido colônia, porque deixar de ser colônia, nós já não somos colônia, né? Mas deixar de ter sido colônia para pensar outras formas de insurgir, de resistir contra a herança do período colonial. Porque é preciso lembrar sempre que o período colonial não é uma coisa bonita, gente. Assim como a herança colonial não é uma coisa bonita. Porque eu acho que quando a gente lê nos livros, tem essa impressão de que a relação da colônia é levar progresso, né? Desenvolver os países e etc. O que é, na verdade, um erro absurdo, assim. É, na verdade, a lógica do colonizador falando. Se a gente for falar da nossa perspectiva, o que a gente ganhou como legado, assim, nós brasileiros, como legado da colônia? Nós ganhamos a usurpação das terras dos ameríndios, né? Nós ganhamos também a dilapidação das riquezas minerais, né? E vegetais. A gente ganhou uma herança política terrível
né, que a gente lida com a oligarquia que deu continuidade ao processo colonial até hoje, e assim por diante. Eu posso continuar aqui um bom tempo listando características. Então, um pensamento decolonial quer pensar outras maneiras de lidar com o fato de que nós temos essa herança. Não negá-la, não fingir que ela existiu, não fingir, assim, e tentar construir coisas em cima disso. Então, primeira pergunta, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, coloca no chat aí, tá, gente? Segunda pergunta, o que é giro decolonial? O giro decolonial, inclusive, eu já aproveito e coloco uma referência bibliográfica, tá? Que é da Luciana Balestrin. É uma pesquisadora brasileira da sociologia. Ela tem um texto que vocês acham facinho no Google, que é América Latina e o giro decolonial. Ela faz um resumo da discussão toda. Então, é um texto bem didático, assim. Ele é bem explicativo de como é que aconteceu, o que se entende por giro decolonial. Esse termo decolonial, ao invés de descolonial, surgiu da Catherine Walsh, como eu disse, né? Dentro de um grupo que se chama Modernidade e Colonialidade. É um grupo de pensadores americanos, na sua maioria. Não tem nenhum brasileiro entre eles, eu gosto sempre de remarcar isso. Que começou em 1998 e que reúne pesquisadores de várias áreas, mas principalmente das humanidades. A partir de 1998, eles começaram a pensar justamente o quê? O lugar da América Latina em relação a essa descolonização, que acabou virando isso que a Catherine chama de decolonização, e todo mundo assumiu a ideia de decolonial, né? Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram mostrar o que é o legado da colonialidade. Porque às vezes a gente não tem muita noção de qual ele é, às vezes ele não está tão explícito assim. Então eles começaram a pensar qual que é o legado da colonialidade. Começando pela epistemologia, né? Pelo modo como a construção do nosso pensamento, a construção das nossas relações sociais se deu a partir de uma lógica que é europeia. Então, o que eles vão fazer principalmente? E nisso a gente tem uma crítica epistemológica. A gente tem uma crítica à epistemologia dominante, que é o quê? Quando a gente vai pensar assim, vou ao médico, né? A gente está pensando numa medicina ocidental, né? A gente não... Tudo bem, você pode falar assim, se você vai a acupunturista, você já fala que você vai a acupunturista, né? Se você vai ao homeopata, você fala que vai ao homeopata. Quando você vai ao médico, a gente subentende, enquanto convenção social, que você está indo ao Ocidente, não é isso? Cuidado com a Thaís ali. Adorei. Mas é uma convenção coletiva. Não é que todo mundo entende dessa maneira, mas é uma convenção coletiva que a gente entende que a epistemologia dominante com a qual a gente lida é essa. Assim como a gente fala descobrimento do Brasil. Por quê? Porque a gente adotou a epistemologia dos nossos colonizadores. É um absurdo que nós, brasileiros, falemos descobrimento do Brasil. Por quê? Porque a gente já estava aqui. A gente não descobriu nada. A gente, na verdade, foi invadido, né? A gente foi dominado e outras coisas. Então, assim, essa lógica de pensamento é o que a gente chama de epistemologia, que organiza a forma como a gente constrói ciência, como a gente constrói arte, como a gente constrói nossa relação com o mundo. Então, o que é o giro decolonial? O giro decolonial é a proposta desse grupo, modernidade, colonialidade, de propor uma opção que seja epistêmica, que seja teórica, que seja política, que não é a eurocêntrica, que não é a dos nossos dominadores, mas que vem dos oprimidos, né? Que vem dos oprimidos. Então, essa proposta, ela começa com um pesquisador argentino que chama Henrique Dussel,
que escreveu esse livro, Filosofia da Libertação, que é um livro, assim, datado, tá, gente? Por quê? Porque é um livro da década de 70, que ele escreveu no exílio, com uma influência marxista muito pesada, e uma referência cristã também, porque ele está diretamente associado à teologia da libertação, que a gente conhece muito bem no Brasil, que foi muito importante na década de 70 no Brasil. Que é justamente por que ele fala filosofia da libertação? Que é a filosofia da libertação dos oprimidos. Então, é entender o lugar da colônia como um lugar de opressão. Então, o giro decolonial é um giro que pretende olhar a partir da lógica do oprimido e não do opressor. E pensar, na verdade, que a colonialidade ela é uma colonialidade do poder, do saber e do ser. Então, o modo como a gente exercita o poder, o modo como a gente pensa e o modo como a gente vive, ele é caracterizado por dinâmicas que são coloniais. Então, a proposta do giro decolonial é de inverter isso, de repensar. E não é para acabar com a dinâmica que a gente tem, porque isso é impossível, assim como a Catherine Walsh mostra. Mas para abrir outras possibilidades, para ampliar nossa forma de perceber. Sim. E aí que vem a próxima pergunta, que é o que é a ideia de raça? Porque a ideia de raça está diretamente associada com isso, apesar de não parecer. Essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, tá, gente? Porque quando a gente fala de decolonialidade, colônia, etc., você fala assim, mas por que raça tem a ver com essa história, né? Qual que é? Por que a gente, de repente, está falando de gênero? Está falando de negritude? Está falando de indígena? Da onde é que surgiu isso tudo? Na verdade, por quê? E isso quem mostra muito bem é o Aníbal Quijano. Tem alguns textos dele traduzidos para o português, tá, gente? Esse aqui é um compilado dos textos dele. Ele é um filósofo também argentino. Esse aqui é o Ensaios em torno da colonialidade do poder, onde ele vai colocar justamente essa questão de qual que é a questão da raça. A raça ela é constitutiva da ideia de colônia. Na verdade, só existe raça porque os europeus chegaram na América. Não existia a ideia de raça como algo hierarquizado, algo que determina diferenças e, consequentemente, coloca o europeu como centro e como referência. Então, para esclarecer a dinâmica da racialização, ele contrapõe a racialização ao eurocentrismo. Porque ele diz, o eurocentrismo faz com que a própria lógica europeia construa uma ideia global, universal, de existência, de poder, de saber e de ser, que é a europeia, e coloca todas as outras ideias de poder, de saber e de ser como referentes a formas de existência menos desenvolvidas. E é aí que você racializa o mundo. A gente costuma usar só para cor hoje, é porque dentro da naturalização da racialização, a gente acabou chegando numa ideia de que raça tem a ver com fenótipo. E, pelo menos nos últimos 200 anos, a gente tem associado raça a fenótipo. Mas se a gente volta lá no século XV, a racialização ela está diretamente associada com diferentes formas de perceber e de viver a vida. E da consequente dominação europeia e da obrigação de se viver um modo de vida europeu. Porque todos os outros modos de vida seriam não tão bons quanto o europeu. E a gente consegue ver isso muito claro na vida da gente, né, gente? A gente naturalizou o modo de vida europeu como um modo ideal, né? A gente naturalizou isso, mas isso é absolutamente não verdadeiro. Só que a gente naturalizou tanto que parece que é a lógica de vida necessária. Então, quando você racializa e naturaliza a racialização, o que você faz? Você legitima a dominação. Legitima a hierarquização. Que é algo que foi feito principalmente durante o século XVI, quando você vê as cartas que foram produzidas vindas do Brasil, quando você vê os livros produzidos, não só do Brasil, mas estou só focando na gente aqui para ficar bem claro. Quando vocês pegam, por exemplo, as xilogravuras produzidas durante o século XVI,
feitas sobre o Brasil, quando você pega as justificativas da escravização dos povos, tanto indígenas quanto africanos, elas estão todas relacionadas a uma hierarquização de modos de vida em que a Europa conseguiu atingir um lugar melhor, mais interessante, mais importante e que deve ser defendido como um modo que todo mundo deve seguir. E, consequentemente, como essas outras categorias não atingiram isso, é justificável que elas sejam escravizadas e que a Europa permaneça livre. Entendi. É claro que isso foi ampliado e que depois do século XV, outros lugares passaram a usar a mesma lógica, tá, gente? Mas essa ideia de racialização igual existiu a partir da descoberta da América não existe em outro lugar. Tá? É bem comum a gente ver discussões do tipo, sempre existiu escravidão, né? Escravidão remonta a todos os povos, etc. Sim, sempre existiu escravidão. Tá? Vários povos têm dinâmica de escravidão, mas a ideia de uma escravidão baseada numa racialização, de uma organização mercantil dessa racialização é colonial. E quando eu estou falando mercantil, é porque entraram só no Brasil 4.800.000 escravizados e escravizadas que vieram da África. Só no Brasil. O que se refere a mais ou menos entre 40% e 50% de todos os escravizados que saíram da África. O que é um absurdo, sabe? É um absurdo tão grande que não dá para você fazer esse tipo de comparação. Por quê? Porque a racialização ela está diretamente associada com a colonização e com o capitalismo, que é o que o Aníbal Quijano está tentando mostrar aqui. E aí, a continuação da pergunta que foi feita por que isso tem a ver com decolonialismo? Isso tem a ver com decolonialismo porque é impossível a gente criticar as entranhas e as lógicas coloniais sem a gente discutir a racialização. Por quê? A gente lembra de negritude, principalmente nesse momento que a gente está vivendo situações extremamente complexas, né? A gente sempre vai lembrar tanto dos indígenas e etc. Só que racialização, é um processo estrutural bem mais amplo do que isso. Por exemplo, quando nós, brasileiros, somos chamados de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, é um processo de racialização. Só que ao invés de você falar de pessoas que compõem um país, você está comparando países. Então, é a mesma lógica aplicada de novo. Assim como a gente não é mais colônia de Portugal, mas o imperialismo estadunidense transformou o resto do mundo em colônia. Outro tipo de colônia, outro tipo de colonização, mas ainda assim uma forma de colônia. Uhum. Então, qual que é a grande questão? A gente não pode, na verdade, deixar que a gente mantenha a colonização das nossas mentes. Eu acho que esse é o ponto principal. Que, inclusive, tem um livro, que não está aqui agora, desculpa, do Mangabeira Unger, que se chama Depois do Colonialismo Mental. Que ele vai justamente tratar dessa questão. Tá, a gente já é mentalmente colonizado. Isso é claro, é óbvio. Não tem jeito. Agora, e aí? E depois? Né? Então, a questão da decolonização ter a ver com racialização, a gente precisa rever essas hierarquias e essas estruturas que são, na verdade, que estão aí escondidas, né? Elas estão por detrás, elas organizam o mundo. Então, a gente não vê que elas, na verdade, são construções que podem ser desfeitas, que podem ser refeitas. Não há nenhuma necessidade que a gente continue mantendo essa hierarquização. No entanto, a gente mantém. Uhum. E essa é que é o grande desafio. Por isso que decolonização tem tudo a ver com isso. Assim como é importante lembrar que isso que a gente chama de modernidade, que a gente gosta de falar com uma boca boa, assim, né, toda bonita, né? Isso que a gente chama de modernidade é a nossa colonialidade. Enquanto o que é modernidade para a Europa, para nós, é a dinâmica colonial na qual a gente se encontrou.
imprescindível que a gente reconheça esse lugar. Porque a gente sempre se vê, porque nossa lógica, como eu disse anteriormente, é a lógica do colonizador, a gente entende que a modernidade também é nossa. Só que não. Enquanto há a modernidade dos colonizadores, para nós há a colonialidade. Sim. Tá? Nós não fomos convidados para o grande baile da aldeia global. Pois é. E essa categoria, essa ideia do subdesenvolvido ou em desenvolvimento é ótimo. Sabe por quê? Porque em desenvolvimento parece um gerúndio, né? Então, é um processo que está acontecendo. Só que é um em desenvolvimento permanente, contínuo, que nunca vai deixar de existir. Nunca vai. Por quê? Porque a gente nunca vai virar a França, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a Alemanha. E não é porque a gente é incapaz de virar eles, mas porque eles só são eles porque a gente existiu. A não ser que a gente se torne a mesma coisa que eles foram, a gente nunca vai virar a França ou os Estados Unidos, porque a vida que eles criaram tem sob os pés deles o nosso sangue. Foi por causa da gente que isso aconteceu. Então, isso é muito importante de ser levado em consideração, porque a gente um pouco esquece disso, né? Principalmente no nosso paixão, quase como uma síndrome de Estocolmo com a Europa, né? A gente tem uma paixão tão grande, assim, né? É um troço muito louco. E é formado na nossa escola, no nosso modo de se relacionar epistemologicamente com o mundo, nossas formas de poder, de ser e de viver, né, gente? A outra questão, por que é importante falar de decolonialismo atualmente? Acho que até agora já deu para ter uma noção, assim, geral de por que é importante a gente falar de decolonialismo. A gente pode começar com a situação política do Brasil atual, né? Se a gente começa por agora, tá? Eu não vou voltar lá igual eu fiz lá no século XV. Vamos começar de agora. Então, vamos pensar assim, a gente está vivendo um momento de negação das bases da construção de uma estrutura democrática. E, consequentemente, quando a gente está vivendo um momento de negação dessas bases, a gente está vivendo um momento de exaltação da lógica colonial. A gente tem um momento em que as pessoas estão negando que existe ditadura, a gente tem um momento em que as pessoas não tomam vacina, né? Porque vacina, sei lá, né? Eu tomo super vacina, gente. Adoro vacina. Acho vacina, assim, a melhor coisa. Então, propaganda da vacina. Aliás, é um negócio que as pessoas que não são médicas não entendem muito bem. E vamos ver, a Thaís pode me xingar aí, tá, Thaís? Mas a vacinação só funciona se você tem uma porcentagem muito alta da população vacinada. Porque aí o vírus para de transitar, ou a bactéria para de transitar. E as pessoas, elas estão negando acordos que são acordos coletivos. Em prol de situações que são situações de retorno a lógicas absolutamente individualistas, oligárquicas, que estão na base da construção disso que a gente chama Brasil, porque a base da construção disso que a gente chama de Brasil é colonial. Então, começa por aí, tá? Quando a gente vai pensar por que é importante falar de decolonialismo, o Walter Mignolo, que é esse cara aqui, ó. O que acontece? Realmente tem textos dele em português, que vocês acham no Google, tá, gente? Mas a obra dele não tem nada publicado enquanto livro em português. Ele é argentino também. E ele é um dos grandes nomes dessa discussão do giro decolonial, porque, inclusive, ele hoje trabalha nos Estados Unidos. Então, ele ficou chique, né? A gente é super colônia, né? Até nisso. Assim, até na hora de falar de decolonialismo. O sistema incorpora. Total. Sempre. Total. Ele fala de uma necessidade de um exercício de desobediência epistêmica. A ideia é democratizar, na verdade. A ideia é que as pessoas passem a pensar a partir da lógica decolonial, sem precisar necessariamente falar disso. Eu comecei a falar disso de uma forma aberta, justamente porque existia
a falta de compreensão de que isso era importante. Mas, na verdade, a minha pesquisa anda dentro dessa linha já há muito tempo. Acontece que eu comecei a perceber que as pessoas não tinham consciência dessa estrutura e comecei a ver assim, olha, eu acho que é importante a gente chegar aqui, discutir o assunto, ver como é que a gente trata, ver quais são as possibilidades de a gente pensar, principalmente o exercício da arte. Por que principalmente o exercício da arte? Porque é talvez dos lugares que mais ressoa o eurocentrismo. Junto com a filosofia, tá? Só para falar dos dois lugares de onde eu venho, né? Tanto a filosofia quanto as artes. A estética. Não, a filosofia como um todo, né? Ela é uma criação europeia e é um império europeu. Não tem nada de errado em dizer que, na verdade, ele tem um fundamento europeu. Às vezes as pessoas acham que isso é universal e etc. Não, gente. O Oriente tem outras lógicas, outras formas de se pensar a filosofia. O pensamento ameríndio é maravilhoso, tem coisas sensacionais. Acontece que a gente, mais uma vez, é o espaço que a gente dá para cada coisa. Então, qual que é o espaço que a gente dá, né? Qual que é o espaço que a gente dá para aquilo que a gente mesmo faz? Então, esse exercício de desobediência epistêmica que o Walter Miolo propõe é justamente de ultrapassar o que ele chama das políticas de identidade. Por que ultrapassar as políticas de identidade? Porque ultrapassar as políticas que são europeizadas, que você coloca, por exemplo, no Brasil, a ideia de mestiçagem é uma ideologia de homogeneidade. As políticas de identidade é de tornar igual. Não identidade somente no sentido que a gente costuma trabalhar, mas de tornar igual. Então, quando você vai pensar, tem que ser gênero, ou é homem ou é mulher. Todo mundo já ouviu falar isso milhões de vezes, né, gente? O banheiro é feminino ou masculino. Todo mundo nasce ou com uma vulva ou com um pênis. Então, é isso aí. Não. Essas são dinâmicas de homogeneização da diversidade. E a proposta dessa desobediência epistêmica do Walter Miolo é justamente que a gente proponha uma lógica de pluralidade, de diversidade, e que a gente dê a possibilidade de existência dessa diversidade e dessa pluralidade. Como? Primeiro, questionando a ideia de universalidade absoluta. Quando você pensa que tem uma posição que é universal, que é válida universalmente, a primeira coisa que você vai ter que pensar tem alguma coisa errada com isso. Por que essa posição é válida universalmente? Né? A gente não para pensar nisso. Assim como na dinâmica de racialização, o branco não é raça, o branco é só o natural, né? Ser homem ou ser mulher é o natural. Todas as outras formas de gênero são as outras lógicas de generificação. Então, a proposta do Walter Miolo é que para a gente decolonizar, a gente precisa pluralizar, diversificar. E quando a gente pluraliza e diversifica, a gente pluraliza epistemologias, a gente pluraliza formas de vida, a gente pluraliza formas de perceber o mundo. E aí a gente dá a possibilidade de existência de outras formas de lidar com o mundo. Né? Por exemplo, lendo sobre ameríndios, né, os Mapuche não tem uma generificação entre homem e mulher, igual a gente está acostumado a trabalhar dentro da lógica que é cristã europeia. Né? Então, por que a gente não adota os Mapuche ao invés do europeu? Né? E por que tem que adotar algum também? Nessa hora eu gosto de uma fala do Mr. Catra, que morreu, né? Que ele fala assim, deixa as pessoas. Ele ficava falando isso no Twitter com frequência. Eu achava maravilhoso. Que é isso, deixa as pessoas, gente. Só que a lógica universalista, identitária, ela exige igualdade. E essa exigência de igualdade faz com que exista muito pouco espaço dentro da construção social para a diferença. Então, quando você vai ver dentro da produção artística, você tem uma lógica só.
Aí você fala assim, não, Raquel, tem muita coisa sendo feita. Eu concordo, tem muita coisa sendo feita. Mas o que está ganhando espaço? Existe uma diferença entre o que está sendo feito e o que está ganhando espaço. Porque existir, tudo existe. Ninguém aqui está falando sobre existir. A gente está falando sobre o que ganha espaço, o que é considerado dentro da estrutura social que a gente vive. E isso que é importante. E aí eu já vou emendar na outra pergunta, que é como o tema vem impactando as artes. Né? Como que o tema vem impactando as artes? Na verdade, gente, a gente pode dizer que as artes estão sendo impactadas desde sempre, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo arte do lado do oprimido. Quando a gente está fazendo arte do lado do oprimido, a gente reconhece esse lugar do oprimido frequentemente, tá? Então a gente pode voltar lá no Mário de Andrade, e no Oswald de Andrade, e na Semana de Arte Moderna. E, na verdade, na primeira fase do modernismo. Por quê? O que eles estão tentando fazer ali? Eles estão tentando, de uma forma bem, assim, a gente pode criticar, gente, eles não estão fazendo a coisa certa necessariamente. Mas o que eles estão tentando ali é retirar a dinâmica colonial da academia. Por mais que essa dinâmica colonial da academia tenha sido feita importando uma lógica de modernidade europeia, eles tentaram fazer isso com traços de brasilidade, que ainda assim eram muito fake, né, gente? Porque você pensar assim, por que é que você tem que procurar brasilidade, né? Isso é muito engraçado. Você pensa, um brasileiro sai pelo Brasil inteiro caçando brasilidade. É cômico, né? É cômico. Por quê? Porque a brasilidade não é aquilo que ele reconhece, porque aquilo que ele conhece está dentro de uma dinâmica tão europeia que ele não reconhece na própria vida a brasilidade. Ele precisa procurar na própria vida a brasilidade. Olha que coisa louca, né? É tenso. Então, por isso que a gente tem que falar de decolonialismo. Se a gente precisa procurar nas nossas próprias vidas a brasilidade, a gente tem um problema sério. Aí a gente pode fazer várias críticas ao Oswald e ao Mário, a começar pelo fato de que o Mário acreditava numa identidade nacional e ele buscava essa identidade universal nacional, que no final deu um legado para as artes muito complicado, que as pessoas falam um pouco, que é a identidade das artes virou paulista, né? A gente fala muito pouco disso, mas o universal das artes virou São Paulo, né? A gente que está aqui em Minas, a gente sabe bem que essa diferença é importante, assim. O universal das artes acabou virando São Paulo. O Oswald de Andrade, com essa busca do índio imaginário dele, né? De uma volta pré-cabralina, sabe? Mas são tentativas de ver um espaço que é nosso. E depois deles, vários outros, né, gente? Se a gente pegar o movimento concreto, o tropicalismo, pega o cinema novo, está todo mundo tentando criar, pega Zé Celso, gente, Teatro Oficina, sabe? São várias as possibilidades, várias as tentativas de pensar coisas que vinham do nosso lugar. Então, você vai falar assim, que não existe isso no Brasil, é pecado, viu? Já que a gente está falando de eurocentrismo. É o pecado cristão, tá? A gente tem que carregar essa culpa. Não, tem gente demais pensando isso, tá? Assim como textos críticos, historiadores, teóricos vêm pensando nisso, né? A gente pode pensar assim, tipo, uma coisa que é pouco conhecida, que eu gosto sempre de tratar, a gente pode pegar uma coisa pouco conhecida, como esse livro do Boal, que pouca gente conhece, que é o último livro que foi publicado, inclusive, depois da morte dele, que é A Estética do Oprimido, que é baseado em algo que todo mundo conhece bem e que é absolutamente decolonial, que é Paulo Freire e a pedagogia do oprimido, que inclusive foi escrita sob a influência de um dos livros mais famosos da discussão decolonial, né, que é Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Ele leu Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, que é um africano, e escreveu A Pedagogia do Oprimido. Então, assim, gente falando, gente, tem um monte, assim. Acontece que a que nós damos espaço, ao que nós damos ouvido. Essas tentativas, elas são
constantemente abafadas, diminuídas, são deixadas de lado, são transformadas em propostas de segundo plano. E outras mais globalizantes acabam ganhando o cenário constantemente. É o que acontece com, por exemplo, a arte contemporânea no Brasil. Você tem várias facetas, porque se a gente está falando de pluralidade, a gente está falando que existem várias facetas, existe uma diversidade. Agora, existe uma linguagem global que eu acredito, essa pecha nas costas de um italiano que se chama Achille Bonito Gentili, que escreveu um texto que se chama Transvanguarda, do final da década de 70, início da década de 80, que influenciou muita gente, inclusive a geração 80 no Rio de Janeiro, e que, mais uma vez, carrega essa ideia de algo que vai ser internacional e que vai ter uma linguagem que seja internacional. Enquanto a gente está falando de uma linguagem internacional que o mundo da arte tem, tá? É uma linguagem global, o que acontece? A gente está dando valor para essa lógica. Aí isso não significa que as outras lógicas não existam e que a gente só não dê espaço para elas. Ou dê pouco espaço para elas, né? A gente, só para fazer meia culpa aqui, tá, gente? Porque eu tô metendo pau aqui, né? A gente pode usar o MASP e a política do MASP desde 2015, com o Adriano Pedrosa e a Lília Schwartz, que vem fazendo um processo de multiplicação da história do Brasil. Tanto é que eles colocaram história no plural, né? Alguém falou aqui do como o funk, o grafite, o carnaval. Exatamente, a gente tem 1 milhão. Se a gente for listar, gente, é muito... Pega, sei lá, o Brega do Norte, Maracatu, gente, olha que coisa maravilhosa. Não, estamos falando de música, nós vamos falar de artes visuais, coisas espalhadas pelo Brasil inteiro, feitas por pessoas maravilhosas, que fazem coisas que a gente cai o queixo, mas que não fazem parte desse esquema tradicional que a gente entende como mundo das belas artes, que inclusive tem um nome que foi criado na Europa do século XVIII, né? Então, assim, mantém essa lógica. Inclusive, se você for pensar filosoficamente, a arte é o último reduto da metafísica europeia ocidental, moderna. Ela carrega todo aquele glamour, a ideia e as ideias que carregam a arte, a própria ideia de autonomia, a própria ideia do artista como gênio e etc. São categorias universalistas que colocaram essa produção europeia no centro daquilo que era diferente e mais importante em relação às outras culturas e outras produções que eram populares e que por si só foram tornadas piores. Então você faz essa diferenciação entre cultura erudita e cultura popular e automaticamente transforma tudo que o resto do mundo faz em segunda categoria, mais uma hierarquização, mais uma forma de racialização, né? Só que elas estão tão introjetadas na nossa vida que a gente tem dificuldade de percebê-las, né? A gente tem dificuldade de ver que elas são assim. Mas na hora que você lê, assim, você fala assim, não, era isso mesmo, né? Foi! É tão óbvio. Então, assim, o MASP tem feito um trabalho muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Para quem nem todo mundo pode ir a São Paulo, nem todo mundo tem condição de fazer isso. Agora ninguém deve ir a São Paulo. Fique em casa, tá, galera? Não. Mas vocês podem entrar no site do MASP e tem todos os seminários que eles produziram desde 2015, discutindo todas essas questões, tanto indígenas, quanto femininas, quanto LGBTQ+, quanto racialização, sabe? São coisas maravilhosas que foram feitas no MASP nos últimos anos. Assim, de tirar o chapéu para o que eles fizeram. Então, última questão, porque o nosso tempo também está indo embora, não é isso? Estou dando uma olhadinha aqui. Ele está com 8h47, né, aqui ainda temos aí uns 13 minutinhos. A última questão que me fizeram foi, se alguém tiver mais alguma questão, tá, a gente pode colocar. Quais artistas trabalham com decolonialismo? Nossa, gente, essa lista é infinita, tá? Essa lista é infinita. Mas como eu sou bairrista, sempre fui, tá? Eu defendo Minas, assim, a qualquer custo. Tá? Ninguém vai falar que Minas é pior. Tá? Eu sou bairrista. Vai falar que queijo existe fora de Minas. Isso é um absurdo, né? É uma empáfia dessa pessoa que tem coragem de falar isso comigo. Falar que pão de queijo existe fora de Minas. Eles usam uma coisa de polvilho falando que é pão de queijo. Né? Então, eu vou ser bairrista e vou começar por Belo Horizonte.
Começar com pessoas que vocês conhecem, talvez já sentaram na mesa para tomar cerveja, tá, gente? Começa pelo Paulo Nazaré, que é um cara que faz um trabalho maravilhoso há muito tempo, que é absolutamente decolonial, que questiona todo esse lugar do Brasil, esse lugar de colônia, lugar de racialização, lugar identitário, lugar religioso, né? Ele coloca todas essas questões de uma forma ímpar, assim. Eu recomendo o trabalho do Paulo sempre. Quem não conhece, dá uma investigada. Ele fez uma coisa em 2012 que eu acho maravilhosa, que é ele foi para os Estados Unidos numa exposição que ele foi participar lá a pé, carregando sua câmera, a identidade, e ele prometeu não lavar os pés durante esse período todo para levar a sujeira da América Latina para os Estados Unidos. Esse trabalho é sensacional, ele foi roubado algumas vezes, deu uma confusão danada, mas ele chegou lá, tá? E o trabalho que ele expôs lá também foi sensacional. Então, o Paulo Nazaré, para começar a lista, mas alguém da casa, Ló, saiu da Guiar, foi minha aluna da Guiar, Priscila Rezende, gente. Priscila faz um trabalho maravilhoso. Primeira vez que ela expôs que ela fez aquela performance bombril dela, foi no como é que chama, gente? Do Marco Paulo Rola. Na Perplexa. Nossa, Perplexa. Foi Perplexa. E aconteceu, eu vi que a Tereza tá por aí, aconteceu, eu acho que na beirada de um Dió, numa das Perplexas que aconteceu lá. Eu lembro dela ficar na rua, assim, com uma bacia. Então, assim, Priscila já tem um trabalho que ela rodou o mundo, assim. Ela esteve nas histórias afroatlânticas que aconteceu no MASP e no Instituto Tomiotaki. Então, assim, filha da casa, maravilhosa, recomendo super. Ótimo. O Desailly era a próxima pessoa que eu ia falar. Desailly, que é um trabalho também que é importante lembrar, gente, que não é só a temática dos trabalhos, mas a própria linguagem que essas pessoas usam, o próprio modo como elas abordam as questões. Elas têm uma dinâmica completamente diferente. E é mais, quando a gente pensa assim, são todos três que a Raquel falou, são negros e negras. Verdade. E eu vou falar mais três que são, na verdade, LGBTQ, que é Ventura Profana, J. Mombassa e a Bárbara Macedo, que é a aluna da escola. Tá? Então, assim, por que eles acabam protagonizando essas coisas? Porque é muito difícil você ter que lidar com você mesmo, cabendo nesse mundo absolutamente racializado, hierarquizado, sem você trazer isso à tona na sua própria discussão. Então, assim, não é que são só eles que falam disso, mas eles são obrigados a fazer isso. O Davi do Nascimento, claro. Não, tem vários, gente. E a gente pode pensar os indígenas também, o Denilson Baniwa, a Naine Terena, tá? E várias outras pessoas. E isso eu tô falando de gente que faz parte do mundo da arte, tá, gente? Eu não tô falando de ninguém que faz coisas que estão fora do universo da estrutura do mundo da arte tradicional. Que aí a gente poderia achar uma infinidade de pessoas. Eu tô falando de pessoas que estão tratando desses assuntos e que fazem parte desse mundo da arte que a gente conhece, estruturado do jeito que a gente conhece. Então, essa lista, ela é enorme. A gente poderia continuar falando de pessoas aqui, só que como eu sou barrista, você viu que eu fiz uma seleção assim, bem daqui. Fico feliz. Também sou. Sou mais barrista, eu fico na casinha. Total, mas para decolonizar a arte, a gente vai começar a precisar sair dessa centralidade paulistana carioca, que é construída pelo modernismo, como eu disse, né? Mas que esquece que existe o resto do país, que esquece que existe, na verdade, que o país tem 27 estados, cara. E a gente fica lá, todo mundo olhando para São Paulo e todo mundo preocupado com São Paulo. Cara, eu tô super preocupada com o que tá acontecendo em Belém do Pará, sabe? E saber o que tá acontecendo lá. Tenho tentado saber, assim, no Recife, que tem coisas maravilhosas sempre acontecendo, tá? Mato Grosso do Sul, tem coisas fantásticas, sabe? Amapá, e tem escolas de arte nesses lugares, tá?
Não é por falta de escolas de arte. Eu estou falando do mundo da arte tradicional, mais uma vez. Eu não estou falando de coisas fora do esquema do mundo da arte tradicional. Eu estou falando de pessoas que estão construindo linguagens que cabem dentro desse mundo, que dialogam com essa estrutura. Então, acho que é bom a gente começar a fazer pesquisas mais descentralizadas, a gente dar mais espaço para essas pessoas, porque é quando a gente dá espaço que elas passam a existir. Raquel, nós estamos acabando realmente. Eu gostaria que você, nesses últimos minutinhos, falasse um pouco da sua pesquisa, como que a gente poderia participar, como que a gente poderia continuar, né, falando sobre a questão da decolonialidade. Olha, eu tenho um grupo que se chama Experiências Decoloniais, que está no Instagram, todo mundo pode procurar, @Experiências Decoloniais. Tem um canal no YouTube também, Experiências Decoloniais. Vocês podem participar de várias formas. A primeira é indo nas reuniões. As reuniões são abertas, os textos ficam no nosso blog, e é só você olhar lá qual texto, ler o texto e vai discutir. Não tem nenhum pré-requisito, e você vai quando pode também, tá? Nossa ideia é ser inclusivo nesse ponto, que é, hoje eu não posso, não, tô cansada, eu não consegui ler, tá? Não tem problema, não é obrigatória a presença, sabe? Quem quer participar sempre vai sempre. Quem quer participar, não, eu adoro esse texto, gostaria de discutir esse texto, vai lá, não tem problema nenhum em relação a isso. A minha pesquisa, atualmente, ela é de crítica de arte decolonial. Tá? Ela é de pensar outras lógicas de se falar sobre arte. Eu convido vocês a ler os textos, assim, porque eu não vou dar tempo de eu falar, mas eu tenho uma série de textos que estão na academia. Eu sou a favor da divulgação científica geral, então eu disponibilizo todos os textos que eu publico no meu perfil do academia.edu, que é um Facebook de intelectual, tá, gente? Academia.edu é um Facebook de texto. Você chega lá, você procura e estão lá os textos que eu produzi de uma forma mais organizada. E eu espero vocês, quem tiver interesse, vamos lá. Segue a gente e aproveita. Isso, e vamos falar bastante sobre isso e tentar mudar um pouco, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco melhor, né, com o que a gente pode fazer, né, com o nosso, né, com nossa boa vontade com todos, deixar um pouco o egoísmo de lado, que faz parte dessa questão de capitalismo, e tentar abraçar outra forma. Raquel, muito obrigada, foi ótimo estar com você, eu adoro estar com você, foi ótimo estar com você fora da casinha, né? Espero que você venha mais vezes aqui, né, tanto aqui como lá na nossa casinha de verdade, né? A festa junina ainda vai acontecer algum dia, e a gente espera você lá na frente do gramado, claro, como sempre. Pode olhar, meu perfil do Instagram tem minhas fotos vestidas para festa junina, porque eu não perco nenhuma, tá? Isso, obrigada demais bem. por todo mundo que participou, gente. Eu agradeço demais o interesse. É um assunto super específico, mas quem interessa é isso, né? E só chamar, tá? Beijo. Chamo sim. Muito obrigada. Um beijo para todos e boa noite, gente.